Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês de Ragnarok Orange. Dessa vez vamos falar do Stalker, uma das novas classes que chegaram agora nessa última semana aqui no nosso servidor, né? E chegou junto com o Sage, inclusive. Agora nós temos todas as classes transclasse, né, disponíveis do jogo e chegou bem legal. Eu achei bem legal essa posição da Steph, né, do Ragnarok, de trazer todas as classes com um tempo hábil de testar e tudo antes da Odin Cup, né? Talvez tenha sido muito em cima o Sage e o Stalker, vamos falar disso um pouquinho mais para frente, mas o importante é que chegou e temos todas as classes. Agora cada um pode jogar com a classe que gosta, e é isso. Bom, antes que eu me esqueça, pessoal, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e me ajuda muito isso. Estamos quase chegando em 6.000 inscritos, tá faltando uns 45 inscritos e tá difícil de chegar nesses 6k, mas tenho certeza que esse mês a gente bate esses 6k aí. Bom, vamos lá então. Que eu fiz? Deixa eu falar aqui dessa conta rapidinho. Para quem acompanha o canal sabe que essa conta aqui é do servidor CIA, né? É uma conta de um amigo que jogou lá uns meses e parou, e desde então eu tenho usado essa conta como teste, né? Eu fiz várias builds de diferentes classes aqui nesta conta. Por conta disso eu não tenho Veros muito avançados nem nada desse tipo, né? Mas é o suficiente para trazer um conteúdo para vocês conhecerem a classe, ver o potencial, entender um pouco das skills, de cartas. Então é isso que a gente vai explorar aqui, tá? Essa conta ela é quase free to play, ela é free to play, tá? Ela não tem nada de rebate praticamente. Ela é bem basiquinha. As contas do LNA atualmente estão mais fortes. A minha conta está infinitamente mais forte que essa. A única coisa que a minha conta não tem ainda é o level 102, porque de resto estou muito mais forte, entendeu? E acredito que a maior parte dos inscritos aqui que estão jogando LNA também estejam nessa condição, independente de cash ou não. Com certeza, se você está jogando direitinho desde a primeira semana, você está mais forte do que essa conta, então o seu resultado vai ser muito mais amplificado do que o que vocês vão ver aqui nessa conta, ok? Bom, vou fazer um corte rapidinho só para trazer uma novidade aqui da App Gallery para vocês e já voltamos. Fala galera, Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é o aplicativo do App Gallery. O que é o App Gallery? Uma nova store, a store da plataforma da Huawei, tá? E é um dos distribuidores oficiais do Ragnarok Orange. Então, o que traz muito benefício para o jogador que vai gastar com algum pacote, alguma coisa dentro do jogo. Então, primeiro vamos falar da instalação. O que você precisa fazer para usar o App Gallery em seu celular? Você precisa baixar o APK da Huawei, ok? Instalar, em seguida ele vai vai pedir para você instalar o HMS Core. Depois desses dois instalados, você entra lá dentro e instala o Ragnarok Orange por dentro da plataforma. É muito importante, porque senão você não consegue abrir o meio de pagamento da App Gallery. Então você precisa do jogo instalado, baixado dentro do App Gallery. Lembrando que o App Gallery ele está disponível para Androids e emuladores, tá bom? E o primeiro benefício é o cashback, tá? Então o cashback é bem legal. Basicamente, todo pacote que você comprar dentro do jogo vai ter 10% de cashback. Esse deixa o custo final dos pacotes bem competitivo, tá? E bem atrativo. Se você for fazer uma comparação de valores de outras stories com a App Gallery, você vai ver que é bem em conta. Esses 10% de cashback já ajuda bastante, tá? Lembrando que esses valores estão sujeitos a alterações, então dependendo de quando você vê esse vídeo, isso já pode estar diferente, tá? Outra coisa que esse para mim é o principal e é o mais vantajoso, tá? São os pontos da Huawei. Então você basicamente
O que são os pontos da Huawei? É como se fosse uma moeda virtual que você faz pagamento por aquilo. Então, um ponto custa R$1. Qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que qualquer compra de ponto você ganha 20% de cashback, tá? Então eu vou trazer um videozinho rápido aqui explicando como que você recarrega e como que você faz uma compra no jogo. Vou colocar para rodar agora. Então basicamente você abriu o aplicativo do App Gallery, você clicou em pontos Huawei, escolheu o valor que você quer acreditar, escolheu a forma de pagamento, repara que já aparece para você resgatar o seu cashback. Depois disso é só ir para o jogo, escolher o pacote, escolher como forma de pagamento os pontos Huawei e pronto, tá feito. O que eu tenho para falar se vale a pena? Vale muito a pena, tá? Muito a pena mesmo. Se você for calcular o valor final, os pontos Huawei é a melhor opção que você vai ter no mercado atualmente para comprar Nian ou pacotes, qualquer pacote dentro do jogo Ragnarok Origins. Eu usei, eu gostei, eu estou usando, tá? Então a vantagem é bem grande, ok? Então fica aí a dica e bora voltar pro vídeo. Valeu! Fala galera, Anime de volta. Bom, vamos já seguir aqui, não vamos perder muito tempo, que eu tô querendo otimizar os meus vídeos de build, porque tem muita coisa aí que eu vou trazer para vocês nesses próximos meses. Fiquem ligados, porque vai ser muito legal. Tá vendo o lag que tá dando aqui, ó, que eu tô dando uma travada? Esse aqui infelizmente é o ping. O maior problema que eu encontrei jogando no Cia foi isso. Você ia para frente, quando você via o boneco voltava para trás automático, mas tudo bem. Essa época já passou. Bom, vamos falar então rapidinho dessa conta aqui. Deixa eu ver o que eu posso, o que a gente pode fazer. Acho que a gente pode ir direto para o centro de treinamento, porque vai ser lá que a coisa vai acontecer, né? E por aqui eu vou mostrando para vocês as coisas. Bom, de pena, eu estou usando uma composição PVM aqui, né? Então são 3 peninhas amarelas com 2 peninhas roxas, tá? Estou usando isso aqui para tudo. De def eu também tô usando aqui uma 4.1 aqui, né? Porque eu tenho um pouquinho dessa light que vai me dar um pouco de physical damage, então estou mantendo ela, mas poderia ser uma composição 3.2 aqui também. Então fica a critério de cada um. Importante é que vocês tenham PV status, PV damage bonus, ou se for para PVP, né? PVP não tem como fugir, você tem que ir para aquele cenário 4 penas amarelas, uma roxa, tanto para status de ataque quanto para de defesa. Quiser saber mais de pena, de status aqui de pena, tem um vídeo aqui no canal somente de pena, vai te ensinar tudo o que você precisa. Bom, para este vídeo estou usando esta composição, não mexi muito desde a última vez que eu gravei o vídeo de Creator. Sigil também não mexi muito aqui, ó. Repara que eu coloquei uma Berserk, uma Meteor, ainda tá a mesma coisa, uma Starfall, uma Impale, uma Primal. A diferença é que eu peguei a runa da classe, né, a Hutless. A gente vai falar dessa... Bom, já que tá aqui, vamos falar logo dessa runa aqui. O Backstep é a skill que a gente vai usar, né? A maior parte das vezes essa é a skill que a gente vai usar para dar dano. E quando você usa ela, você já dá um debuff no alvo, que ele perde damage e M-damage, né? Ele tem uma redução por 3 segundos com 10% de chance de ativar isso. E se o Backstep for usado atrás do target, a gente vai aumentar a nossa chance de crítico e vai infligir alguns status negativos em 20%. Lembrando que isso aqui ainda é o nível 1, né? Aí nível 1 parece meio mais ou menos, mas quando esse aqui chega no nível 36, que é bem a realidade do nosso servidor, acredito que semana que vem eu chego no 36, eu tô 34. Então se eu não chegar semana que vem, provavelmente na próxima eu chego. Então já é uma realidade para a maior parte dos jogadores ali do RNA. Então repara que ela no nível 4 é muito roubada. Continua os menos 10% aqui, mas
quando você olha pro crítico, é 50% de chance de critar, entendeu? E também tem chance do crítico causar mais dano. É muito interessante essa sigil de classe, ok? Bom, falamos de pena, falamos de sigil, deixa eu ver o que mais. Eu vou passar da estátua aqui também, que são coisas mais genéricas. Cadê? Estatuazinha, eu até dei um boost, tá? Dei uma melhoradinha aqui nelas, mas ainda estão bem fracas, principalmente se a gente comparar ali com o nosso servidor atualmente. Essa conta tá bem fraquinha nesse ponto. Mas eu dei um boostzinho de leve. Tenho coisa aqui ainda para comprar, depois eu vou dar uma melhorada. Bom, atributo. Essa classe ela usa, ela é de alto ataque, por assim dizer, entendeu? Então a gente vai estar atacando ali, vai estar castando também o backstab. E minha sugestão de build é 99 viagem, 85 força, 49 luck. Você poderia topar a força e age aqui, e o que sobrar põe luck também, poderia. Isso vai de conta a conta. Esses ajustes finos eu estou assumindo que cada um que vai jogar na classe vai fazer, né? Então eu espero que depois que vocês buildem, vocês testem o personagem, vocês venham pro centro de treinamento, onde se achar melhor, e façam seus testes finos, né? Então eu gosto de chamar de apertar os parafusos. Então você testa uma build, testa outra, fala, essa aqui casou melhor com o meu personagem, e segue com ela, ok? Essa é a minha sugestão de atributos. De skill ficou dessa forma aqui, ó: primeira classe, segunda classe, tá? Terceira classe. E aqui na terceira classe, repara que a gente tem algumas skills de remover, né? Remover arma, armadura. Na segunda também tem, ó, remover capacete, capa. E bem legal isso, mas isso seria para uma build mais ali focada numa build, sei lá, tanque, utility, que a sua função é ficar ali safe e ir para cima de pessoas chaves para você remover arma, remover armadura. Vai funcionar bem, tá? Tem até uma Verus que aumenta em mais 5%, então se eu não me engano a gente tem 5% de chance, 3% de chance aqui, vai chegar em 5%, se eu não me engano, no final. Então fica com uns 10% de chance com a Verus, tá? E é interessante, é uma abordagem que vocês podem tentar para o PVP, se você não quiser ser DPS. É interessante principalmente para derrubar aquelas pessoas que são muito mais fortes, que não estão morrendo de jeito nenhum. Você vai lá, remove a arma, a armadura. Claro que tem que ser uma coisa sincronizada, porque essa remoção ela é por alguns segundos, né? Então a gente está falando aqui depois de 15 segundos. Então imagina, você tirou a arma, a armadura, tua guilda tem que mobilizar para remover, para eliminar aquela baleia que foi removida, né? Então eu diria que é bem difícil de conseguir jogar com uma build dessa. Vai ser mais normal a gente encontrar alguns stalkers de DPS, tá? Então temos aqui algumas coisas de ataque surpresa, né? Passiva. Repara que a gente tem aqui, ó, melee stance e range distance. O que é isso? Essa skill aqui, deixa eu ver, cadê ela? Essa aqui, ó. A gente suíta entre usar a adaga ou usar esse arco aqui, né? Não é bem um arco, esqueci o nome dele. Mas esse arco automatizado aqui. Então a gente suíta. Nos meus testes eu não gostei muito dessa build à distância, achei lenta e tudo. Mas ela, quando a gente suíta o backstep pro modo à distância, ela vira esse piercing shot, tá? E aí ela vira um dano físico à distância. Aqui a gente no modo melee, que é a sugestão que eu vou trazer para vocês, a gente vai de adaga, focada ali em crítico, em tudo. Então
São duas abordagens diferentes. Importante, novamente, você testar, ver o que dá certo, o que não dá. Aqui no alto eu vou coloquei aqui esse encantamento. Aí você vai me falar, pô, anime, mas onde você pegou esse encantamento de veneno mortal? Então, eu copiei. Pois é, a classe... Isso eles mantiveram do original e foi bem legal, tá? Então eu consigo copiar algumas skills. Então, por exemplo, essa skill eu copiei do Baphomet. Você pode copiar... Você tem 3 níveis de cópia, tá? Então, level 1 você consegue copiar de monstros, level 2 de mini, level 3 de MVPs, tá? E cada um vai ter ali uma skill que pode ser copiada. Então, algumas sugestões: Baphomet com veneno mortal é interessante. Aquele mob de GH chama Fendark. Você consegue copiar o Weapon Perfect, né? Que é a maestria de arma ali. Então você vai basicamente, você não vai ter punição de tamanho. Então, imagina, essa arma aqui, vamos até conferir agora, se eu não me engano, desse tipo, o Weapon Crossbow, né? Crossbow, ele, se eu não me engano, é 100% small, 100% médio e 75 grande, mas a gente consegue ver isso aqui, ó. Cadê? Vamos procurar ela aqui. Aqui, ó. Isso mesmo, ó. 100%, 100%, 75. Então, se você for bater em monstro grande e não vai ter um WS na sua PT, faz sentido você ir lá no Fendark, copiar esse skill e jogar com o Weapon Perfect, entendeu? Aqui no meu caso, eu vou fazer testes em monstros do tipo médio, então eu posso simplesmente usar o veneno mortal. Bom, mas vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver, vou pausar aqui e vou copiar. Vamos ver se eu consigo copiar alguma skill do... Ó, copiei o Grand Cross do Angelink, tá? Então o Grand Cross é muito interessante pra gente, mas a gente sempre consegue copiar uma skill. Então, quer ver? Tem uma aqui que é legal, do Faraó, se eu não me engano. A gente consegue copiar uma legal. Deixa eu pausar aqui ele. Né? Então, fica até a sugestão, tá? Você não precisa ir lá no mapa, no MVP. Você só entra aqui e copia o... Ó, aqui eu consegui copiar o que? True Sight. Então eu ganho mais 10 em todos os status, aumento meu weapon ataque, crítico damage, ignore por 120 minutos. Muito interessante essa aqui, né? Então vou colocar aqui. Usei normal, tá aqui, ó, tá passando. E é isso. Agora eu vou voltar para o Baphomet. Cadê o Baphomet? Vou voltar para o Baphomet aqui, vou pausar, vou copiar, tá? E vou colocar aqui meu veneninho mortal. Repara que eu tô com o True Sight e com o veneno mortal. Legal isso, né? Mas vamos ser honestos, esse aqui só é legal aqui para mostrar para vocês, porque na prática você só vai conseguir escolher um skill, né, por assim dizer. Não tem como você usar mais de uma skill para usar na hora de caçar MVP, de grindar, de ir pra guerra. Isso é ilusão, tá? Então esse aqui que eu tô mostrando para vocês, de ter pego 2 skills, você só consegue fazer num ambiente controlado. Então é legal, bonitinho de se ver, vai aumentar o dano aqui, mas não é uma realidade. A realidade é que você só consegue usar uma por vez, tá? Você consegue copiar mais, mas isso não é replicável. Você não vai ficar aqui suitando um monte de MVP para bater 1-2 minutos com várias skills, tá? Então, em algumas situações pode fazer sentido, tipo, não estou passando de uma Alfheim 390,
Vou pegar o máximo de buff que eu consigo aqui sozinho e vou tentar. Ok. Você tem ali 2 minutos de superpoderes, mas na vida real isso não vai funcionar, tá? Mais em ambientes controlados. Bom, deixa eu não me perder aqui. Gastei muito tempo falando dessa skill, mas ela é bem interessante, tá? Vale a pena investir um tempo e ver todas as possibilidades que a gente tem com isso. Bom, mostrei os atributos, mostrei as skills, não mostrei aqui as Verus ainda. Estou com pouca Verus, como eu falei no começo do vídeo, tá? Então eu tenho aqui a Mana Length Reversal, né? Que quanto mais próximo do alvo eu vou causar mais dano, né? Então aqui vai para 12%, a melhorzinha que eu consegui. Essa aqui é secundária, até vou usar aqui no Shield Dodge, mas não vem ao caso. Estou com uma Momentum aqui para cada vez que eu casto uma skill ou um ataque normal, eu estaco um pouquinho de velocidade de ataque. Uma coisa que é importante eu mostrar para vocês. Tá. Vamos terminar aqui a Verus e aí eu volto ali e mostro para vocês. As sugestões, a gente tem aqui duas. Estou usando duas das sugeridas. Tem essa Malice, que eu não tenho, mas ela tem chance de infligir alguns debuffs, tá? Interessante. Essa aqui ela aumenta o tempo do Slimes para até 15 segundos. O Slimes é uma skill. Essa aqui, ó, que também é interessante, é uma passiva, então a gente bufa essa passiva. Ela é bem interessante. Não consegui pegar, eu tinha pouca Verus aqui para testar, mas acredito que com o que eu tenho aqui já dá para mostrar. Outras Verus que eu acho que casa bem aqui, a Core Overlord, né? Overload. Então, se eu não me engano, em português chama sobrecarga do núcleo, tá? Essa aqui topada, ela vai funcionar legal. Ela casa muito bem com quase todas as builds, tá? Então, se tiver alguma outra linha secundária que aumente o seu dano, super válido usar. Isso aqui é mais difícil de ter um padrão, né? Cada um vai ter um, depende muito da sorte. Mesmo no LNA eu não tenho todas as Verus que eu preciso para o meu criador ainda, então isso aqui é com o tempo, e beleza, tá ok. Bom, falamos aqui de Verus, falamos de estátuas, equipamentos. Vamos falar aqui de equipamentos. Bom, primeiro a gente tem que usar acessórios físicos, tá? Porque ele escala, acessórios físicos escala com Physical Damage, tá? Estou usando esses dois aqui porque é o que eu tenho no momento. Ideal seria usar o combo esse aqui, ó, combo da Quimera, seria muito bom, tá? Ele já é do level 95, já é uma realidade no nosso servidor, e ele tem um buff que aumenta aqui em até 15% skill damage. Aqui tá aumentando 10 porque esse aqui é de um slot, então se fosse de 2 slots ele aumentaria até 15. Vamos até aproveitar, vai que hoje é o dia de eu pegar esse segundo acessório aí, e aí vai ficar melhor para... não foi hoje, é uma pena. Bom, mas minha sugestão, sem dúvida, o combinho da luva e da medalha da Quimera vai casar muito bem. A armadura, né, não tem muito para onde ir. A arma vai ser o set da Nightmare. E aqui vocês vão ter que testar conta a conta. Dois sets que funcionariam muito bem é o set Tyr e o set do Master of Magic. Porque o Master of Magic, ele baseado no seu SP, ele aumenta até 30% o dano das suas skills. Então é muito interessante. Temos aqui o Tyr também, que já vai dar Physical Damage e vai aumentar muito o seu ataque físico. Então também é interessante. Faça o teste na sua conta e veja qual vai funcionar melhor para você. De arma, temos algumas armas interessantes aqui. A gente tem a Obsidiana, a gente tem a Holly, tá? Essa Holly aqui é legal, mas aqui para minha sugestão de build eu estou usando essa Elf
Crossbow Blade. Por quê? Porque ela dá um pouquinho aqui de crit damage, crit, mas o legal aqui é no mais 10, o backstep, ele sempre vai ser considerado como se você estivesse por trás do alvo, tá? Então vamos lá para a skill. Vamos para a skill do backstep. Então, quando a gente... O backstep ele causa aqui, ó, 300 mais 350. Então, se a gente tiver atrás do alvo, esse dano, o multiplicador dele aumenta para 500%, entendeu? Então, aquela arma casa muito bem com isso, porque independente se você está na frente do alvo ou atrás, ele vai estar considerando que você está batendo atrás do alvo, tá? Isso aqui é muito bom. Falamos aqui de acessórios, falamos carta, ele aceita carta racial, carta de size, carta de elemento que você precisar. Eu não vou falar muito de gacha, porque na real é o que você tiver, infelizmente isso é uma verdade absoluta e a gente tem que lidar com isso, então procure sempre gachas que te dê velocidade de ataque, physical damage, crítico, priorize os de physical damage, então aqui eu estou usando um aqui que dá 5% de physical damage, também dá um pouquinho de dano em humanoide, peguei hoje esse aqui inclusive, ó, na face eu tenho esse aqui, ó, e esse aqui vai melhorar muito a minha velocidade de ataque, então eu vou trocar esse óculos aqui, que dá physical damage, pelo de velocidade de ataque. Por quê? Porque o cooldown, né, do backstep, então aqui ó, o global cooldown é baseado na sua velocidade de ataque. Então quanto mais rápido você bater, mais rápido você vai resetar a skill para ser reutilizada. Então isso é muito importante, preste bastante atenção nisso. Algumas classes mecha já é assim, então WS, algumas outras classes já tem isso, então não é uma novidade, tá? Na boca, vou usar esse para continuar com esse aqui. Ok, mas tem vários itens na boca que seria legal. Deixa eu ver se eu tenho algum que dá velocidade de ataque aqui, ó. SPD, esse aqui dá SPD. Deixa eu ver se esse aqui dá. Esse aqui dá só physical damage. Esse aqui dá ignore, dá physical damage, mas não vai dar a SPD. Eu vou pegar esse aqui, que tá dando esses 3% e dá um pouquinho de dano, porque tenho certeza que eu não estou chegando nos 500% de velocidade de ataque. Isso aqui ó, foi uma das mudanças que foram introduzidas até o level 12. Agora você só transfere, não vai pedir nada, não vai consumir aqueles martelinhos, você não gasta para transferir isso, os gastos, e já transfere carta, transfere tudo, muito legal, tá? Bom, pessoal, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar da classe. Vamos mostrar aqui um testezinho rápido. Deixa eu arrumar ali minha configuração dos buffs. Cadê? Qual foi o bicho que eu peguei? Foi o faraó, né? Deixa eu pausar ele. Vou roubar aqui a skill. Vou colocar aqui, ó, True Sight. E aí agora eu vou mudar para o Baphomet, né? Vou renovar a skill, deixa eu pausar aqui, senão ele vai me bater. Vou renovar a skill aqui do True Sight, vou dar uma cópia e já vou mudar o dano aqui para médio, terra, demônio. Por que demônio, anime? Porque eu tô com carta de demônio, eu queria mostrar para vocês que realmente funciona, tá? Então basicamente é isso. Tô com carta de demônio e vou colocar aqui o encantar com veneno mortal. Qual é a comida que vale a pena usar? Se você estiver pegando os 500% de velocidade de ataque, melee ataque, tá? Melee damage, sem dúvida. Força. Se você não estiver conseguindo chegar nesses valores, aí você tem que dar uma balanceada, né? Então você tem que olhar para sua velocidade de ataque. Vamos encantar aqui com veneno mortal. Eu já estou com conversor de fogo e vamos colocar aqui para bater no monstro aqui.
Repara que eu tô causando aqui danos bem interessantes, né? Ignora aquele dano ali que ele pegou Poison, então esse dano absurdo é um bug que só acontece aqui no, no dano, tá? Mas olha para esse dano crítico. Repara que tá critando direto, mais de 1kk de crítico. E eu nem tenho tanto crítico assim. Eu tô com 58 de crítico e 43 de crítico percent. Então é interessante. Imagina aquela sigil topada. Vai dar muita coisa aquela sigil topada no level 36. Então é bem interessante. Tá? É interessante também essa questão de você poder usar. Repara que está bem rápido aqui para ele renovar o backstab, bem rápido mesmo. Mas eu ainda não estou pegando os 500. Vamos ver se a gente consegue chegar nos 500 aqui. Deixa eu ver se eu tenho as moedinhas. Cadê? Não tem. Bom, eu tenho uns gachas. Vou vender esse gacha aqui. Deixar. Vender uns 4 gachas aqui, tá tudo certo. Bom, não apareceu aqui, então provavelmente eu tinha a moeda aqui, eu só não estava vendo ela. Aqui. Beleza, vamos comprar aqui umas foods, 3 estrelas. E vamos fazer uns testes. Primeiro teste, eu vou trocar somente a food de força pela food de ágil. Então eu vou colocar aqui uma food de 15 de ágil. Vamos ver se eu chego nos 500%. Ixi, tá, o buff da... Vai, sorrir, dá um buff para nós aí. Vamos ver se eu chego aqui nos 500%. Assim que a Sorri decidir trabalhar. Beleza, bufou. 462. Não vou conseguir chegar. Aí já começa a perder bastante dano. Então, minha sugestão, repara que caiu, né, o outro buff. Já caiu, agora eu vou viver só com o veneno mortal. Mas ainda assim, é uma classe viável, tá? Tem muita coisa para explorar. Essa cópia é legal. Tem muita coisa para explorar ali da remoção total do monstro. Então acho que vale a pena quem gosta da classe jogar, testar e sem dúvida isso pode ser um diferencial ali na Odin Cup, tá? Se tiver alguém aí que é main tal, que ele sabe jogar, já dá uma comentada aqui no vídeo e deixa a sua opinião pessoal de quem realmente jogou na classe. E é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui!